Olá a todas, todos e todes. Eu me chamo Alana. Junto com a Luísa Vanessa, nós desenvolvemos um trabalho intitulado Literatura Casmurriana e Perspectivas acerca da Descolonização de um Feminino Hegemônico, onde nós buscamos perceber algumas estratégias anticoloniais, a desarticulação de uma visão universal do feminino frente à literatura casmurriana, de forma a enfrentarmos algumas questões relativas a ideia de um feminino hegemônico, com base sobretudo em questões compreensivas através de gênero, raça e classe. Então, nós definimos como objetivos específicos estudar questões coloniais sobre gênero e sobre raça e sobre classe, ainda perceber a formação de um sujeito feminino universal, razoado no colonialismo, frente aos estudos sobre Dom Casmurro, e o terceiro objetivo específico, compreender as estratégias de descolonização do feminino a partir da conjugação entre epistemologias feministas, interseccionalidade e decolonialidade. De modo que o nosso trajeto metodológico, ele se deu a partir da abordagem do tipo qualitativa, sendo os tipos de pesquisa exploratório, bibliográfico e descritivo, e a técnica de análise de dados, a análise de conteúdo. E através desse percurso, nós podemos notar que a colonização do Brasil ela fez-se sobretudo através da criação e do uso do que nós chamamos de dispositivos de poder, a exemplo do gênero, da raça e da classe. Na compreensão de que estes dispositivos foram capazes de formular a produção e reprodução de dicotomias entre corpos colonizadores, brancos e masculinos, e corpos colonizados, negros ou negras, mulheres, indígenas. Então, entre os detentores de poder, de saber, e ao contrário, os ditos seres desalmados, a serem docilizados ou controlados e violados. Gênero, raça e classe também mais se perceberam ferramentas que, sob pretexto civilizatório, novamente tragando a existência, serviram a fomentar, inclusive, uma hierarquização entre as próprias mulheres, há que se falar. O gênero ele não foi só criado a partir de uma percepção de hierarquização entre o ser feminino e o ser masculino, mas ainda se fez justificativa para criar hierarquias entre as próprias mulheres, sobretudo entre mulheres brancas e entre mulheres negras. Ainda que não fosse, nós esclarecemos isso, o objetivo colonizador exaltar qualquer corpo que dito uterino fosse. Compreendido nesse sentido que toda a estruturação opressora colonial que em nosso país se fez e se faz para a manutenção de uma supremacia branca, cis heteronormativa, interseccionou o gênero àquelas outras questões, a raça e a sexualidade. E foi exatamente com base nisso que se criou uma dicotomia, que se criou essa dicotomia entre mulheres. Tanto que, se nós formos perceber realmente frente a algumas questões casmurrianas, algumas linhas casmurrianas, e partindo especificamente das características físicas entre Capitu e Dona Glória, respectivamente a esposa e a mãe do Bento Santiago, ou daquele que narra a história de Capitu, partindo também, além dessas características físicas, das posições ocupadas por essas mulheres, nós visualizamos que a primeira, dita morena, e a segunda, sendo não racializada, foram colocadas ao tempo todo em polos opostos. Uma associada à dissimulação, que era Capitu, outra associada à religiosidade, uma associada à traição, também Capitu, Dona Glória sendo branca, associada ao colo retorno, ao colo materno, uma associada a ser punido, como Capitu, e outra associada a ser recebido, querido e almejado, relacionado à igreja, relacionado ao poder paternal, relacionado ao casamento e relacionado à maternidade. De tal maneira que, por fim, e através de mulheres negras, produtoras de teorias críticas sobre a categoria mulher, nós buscamos estudar discussões anticolonialistas acerca da importância da desarticulação da percepção de um feminino universal, tendo sido compreendido que o feminismo descolonial ou decolonial é a intersecção de fatores que circundam a operação ou opressão de gênero, a classe, a sexualidade, a raça. Os gentes precisam ser vistos como aportes teóricos práticos nas lutas feministas, em todas, nós pensamos. Na percepção de que o patriarcado e as lutas paternais, elas precisam ser mais adjetivadas, sendo o patriarcado, então, considerado, além de patriarcal, racista, classista, heteronormativo, misógino, e as lutas das mulheres uma resistência entre forças múltiplas, não apenas contra um único sistema opressor,
uma luta contra um tipo de universalidade que nos fere, nos domestica, mas sobremaneira que vulnerabiliza a maior parte das mulheres que compõem o país, ou o Brasil especificamente, que são as mulheres negras, que são as mulheres indígenas e ainda as mulheres pobres, as mulheres latinas. Esperamos ter contribuído, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e agradecemos a todos pela atenção.